Olá, seja bem-vindo ao Papo de Redação. No último programa, nós discutimos o contexto histórico e político da guerra na Ucrânia. Agora, vamos debater os impactos econômicos que o conflito provoca em todo o planeta. Para isso, recebemos Vandenberg Almeida, economista e conselheiro do Corecon Ceará, Rodrigo Steff, economista e mestre em computação e professor da Unifametro, e Daniel Toledo, advogado especializado em direito institucional e consultor de negócios. Primeiramente, obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de começar perguntando sobre as variáveis macroeconômicas, né? De que forma a guerra atualmente impacta essas variáveis. Vandenberg, você pode começar, por favor? Nós estamos percebendo, durante esse momento que o país está vivendo, né, acaba sofrendo grandes consequências, porque nós temos muitos negócios internacionais. Então, por sermos um país que negocia bastante, que tem esse comércio muito aberto, a gente acaba sofrendo grandes consequências que acontecem no comércio exterior. Então, isso acaba afetando a nossa macroeconomia, né? Acaba afetando um pouco o nosso produto interno bruto, nosso PIB, né? Que já vem aí um pouco baixo, né, durante esse período de pandemia, e aí por conta dessa guerra, né, acaba trazendo um certo desconforto ainda mais para o cenário econômico. Isso acaba refletindo também um pouco na inflação, quando a gente começa a perceber o preço do aumento, o aumento do preço de alguns produtos, principalmente aqueles produtos que são mais utilizados na cesta básica, né, acaba tendo um impacto maior, e as famílias de baixa renda têm esse impacto mais forte. Então acaba sentindo muito fortemente esse conflito. Por quê? Isso mexe com uma cadeia, altera nessa questão do preço dos combustíveis, porque a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, ela acaba, como ela é produtora, né, do combustível, isso aí acaba gerando algumas sanções, e isso acaba trazendo alguns impactos econômicos para o nosso país, porque nós produzimos o petróleo, mas nós não temos o refino, né, suficiente para poder atender toda a nossa cadeia. Então o nosso combustível, nossa gasolina, nosso diesel acaba ficando um pouco mais caro. O que isso acaba gerando um certo impacto no preço final dos alimentos, o que mexe e acaba mexendo com a inflação do país. Então, cada vez mais a gente percebe que o orçamento familiar fica comprometido, a economia do país cada vez mais, que estava ali se recuperando de uma pandemia, a gente estava tentando aí voltar a retomar as atividades, e aí veio essa guerra para poder bagunçar ainda mais com o cenário econômico e mexer com a nossa economia, e isso está trazendo impactos muito negativos. É uma bola de neve, né? É uma bola de neve porque mexe com diversas atividades econômicas, mexe com uma cadeia muito grande, através do setor industrial, porque nós dependemos de alguns insumos no mercado internacional, e isso por conta do preço da importação, do preço de alguns produtos, acaba refletindo também aqui e acaba deixando, até diminuindo aí um pouco de oferta de alguns produtos. Então isso também acaba refletindo de forma negativa para o nosso cenário econômico. Professor Rodrigo, para a pessoa que é mais leiga, como fazer ela entender que o conflito lá no leste europeu impacta em coisas básicas aqui no país, como o preço do pão, por exemplo? Primeira coisa é saber que a gente tem uma dependência muito grande da importação de produtos que, apesar de produzirmos no país, a gente ainda acaba consumindo muito de fora. Um exemplo é o trigo, que temos tanto a Rússia quanto a Ucrânia como produtores, onde em torno de 30% da produção mundial vem deles. Então, quando esse produto não chega para nós, em função da guerra que está acontecendo lá, isso acaba mantendo a demanda do mesmo jeito que está, mas, enfim, não tendo a mesma oferta de produtos, a tendência natural é que a gente tenha uma elevação de preço. Então, são princípios básicos, né, da economia, é justamente isso. Você mantém a demanda e diminui a oferta, esse impacto direto é no preço. Temos, como o professor falou também aqui, petróleo, né? O trigo é o que vai impactar de forma um pouco mais direta para nós, talvez no curto prazo, porque essa demanda ela se mantém. A população mais carente depende essencialmente do consumo de pão, derivados, biscoitos, etc. Então isso acaba tendo um reflexo. Ainda temos uma certa reserva, mas as indústrias já começam a sentir justamente essa falta e começam a buscar alternativas. Outras questões referem-se ao próprio setor agrícola, né? A importação de fertilizantes, né? Os fertilizantes acabam impactando também na própria produção nacional. Tivemos uma excelente produção
exportamos bastante, então isso deu uma condição, inclusive, para que o Brasil tivesse uma balança comercial positiva, superavitária, mas com essa não entrada de fertilizantes, isso pode prejudicar, inclusive, a nossa produção nacional, que acaba sendo um reflexo também posterior, internamente, de nós termos um impacto na inflação. Dos mesmos produtos que a gente demanda, nós não conseguirmos obter com preço tão acessível. Produção também de frangos, carne suína, que depende de ração, onde temos também o milho que vem de fora. Então, todos esses fatores, porque, embora possam não parecer assim meio distantes de nós, mas eles acabam influenciando de uma forma um pouco mais intensa lá para o consumidor final. A gente vai pagar um preço mais caro porque toda a cadeia produtiva acaba sofrendo seus impactos. E aí o reflexo, efetivamente, acaba sendo inflação. E aí nós tínhamos um setor que vinha se destacando, né, o agronegócio brasileiro cada vez mais se desenvolvendo, e aí começa a sofrer algumas consequências, principalmente com essa questão da falta do fertilizante, Exato. que vai impactar agora na nossa produção, no plantio, que vai iniciar agora no próximo semestre. Então, isso pode trazer um reflexo negativo ainda mais para a economia. Então, se eu tinha o agronegócio brasileiro, que ele vinha se desenvolvendo cada vez mais, que vinha crescendo, que vinha tendo uma sua expansão e trazendo bons resultados econômicos para o país, aí agora a gente começa a sofrer algumas consequências. Vão faltar insumos, vão faltar elementos que são importantes para que a gente ajude o nosso plantio e que a gente consiga manter a nossa produção, para atender toda essa cadeia. Né? Então temos alguns commodities aí, como a questão do milho, da soja, sim, que vão acabar sofrendo um certo impacto, e isso aí vai mexer muito com o nosso consumidor. Perfeitamente. Daniel, como você avalia, né, esses impactos da guerra nas questões, nas variáveis macroeconômicas? Obrigado de novo pelo convite, um grande abraço a todos. Deixa eu só fazer uma correção antes. Você disse que eu sou advogado e doutor em Direito Institucional, é internacional, não é institucional. Eu que li errado o TP, porque ali está escrito certo, perdão. Então tá certo. Vamos lá. A gente precisa pensar isso como macro também, quando a gente fala em macroeconomia, né? Então, quando a gente pensa nessas questões, muito bem colocadas, como os professores disseram, o Brasil hoje ele é o conhecido como o celeiro do mundo. Nós somos um grande exportador de agroprodutos, de alimentação, inclusive. Eu não vou falar só do agro, né? Vamos colocar de várias outras questões aí, o que é um grande problema, porque o Brasil também é dependente de insumos que vêm de outros países. E eu não gosto muito dessa imagem do Brasil de ser o celeiro do mundo, né? O grande provedor aí de trigo, soja, carnes e derivados. Eu não gosto muito disso. Eu preferia que o Brasil fosse um grande exportador de tecnologia. E hoje, o que está se vendendo muito, por causa desse conflito, principalmente, é justamente tecnologia, principalmente tecnologia bélica, onde os Estados Unidos agora em 20 dias, vendeu 1 trilhão de dólares em contratos de armamentos e defesa. E enquanto isso, se você for olhar, o que o Brasil negociou nesse momento foram perdas, né? A gente está vendo aí, inclusive, a possibilidade de ter aí, a partir do segundo semestre, até uma perda nessa questão do nosso PIB por causa da falta desses insumos. Então, eu acho que hoje o Brasil precisa aprender a lição com esse conflito e com outros que acontecem também no mundo, e entender que o Brasil precisa se reestabelecer como um país de tecnologia e não só um país de agronegócios. É muito bacana, é um orgulho grande para nós termos aí um agronegócio forte no Brasil, mas o Brasil ele está hoje basicamente alicerçado o seu PIB em cima disso, uma grande parte do seu PIB em cima disso, enquanto podia estar também na questão de tecnologia. De que forma vocês avaliam as sanções, né, que estão sendo feitas contra a Rússia, a reverberação disso, os impactos disso, se eles estão sendo encaminhados de forma correta ou deveria ser de outra forma? Como você vê, Vanina? Essa tendência de sanção econômica que está acontecendo com a Rússia, isso acaba mexendo não só com a própria Rússia, mas com diversos países. Quando a gente olha para os BRICS, os países estão em desenvolvimento e o Brasil está dentro dele, ele também acaba sofrendo grandes consequências, porque essas sanções acabam impactando não só na Rússia, mas no mundo de uma maneira geral. Então isso acaba trazendo um certo problema. Né? Eles, por enquanto, não estão mexendo na questão energética da Rússia, que eles produzem a questão do petróleo e do gás, porque ainda sentem um peso muito grande, a importância que a Rússia tem na questão da produção.
Mas quando você começa a fazer sanções em relação a bancos, em relação à questão financeira, e aí os demais países ficam preocupados em fazer negociações, correndo o risco de sofrer também sanções dos Estados Unidos ou de outros países europeus que estão apoiando a Ucrânia. Então isso acaba gerando um certo conflito, um certo desconforto para a economia, porque o Brasil hoje está neutro. O Brasil hoje, ele não se coloca à disposição nem da Rússia, nem da Ucrânia, se coloca como um país neutro, principalmente com aquele pensamento. Dependendo da posição que ele vá tomar, ele pode sofrer grandes consequências. Como foi bem colocado aqui, o Brasil é um país que tem negócios com o mundo todo e cada vez mais está aumentando o seu comércio internacional. Então, quando você começa a ter países, membros ali do BRICS, outros países que estão contra essa guerra, começam a se manifestar, então começam a aparecer alguns problemas, alguns embargos, fechamentos de comércio, e isso aí pode cada vez mais, essa cadeia aumentar. Como o professor colocou muito bem, essa questão de da tecnologia do país, vem muito dessa questão da indústria, que foi deixada um pouco de lado. Nós preferimos importar, ter essas parcerias, do que produzir dentro do nosso país. E aí a gente acaba deixando capenga o nosso desenvolvimento, a nossa indústria, que nós poderíamos estar crescendo cada vez mais, já que o país é um país realmente rico, em muitos aspectos naturais. Perfeitamente. Professor Rodrigo, como o senhor avalia as sanções? Elas estão sendo feitas de maneira correta? São necessárias, não são? São necessárias. A grande preocupação é o efeito delas e o que isso pode ocasionar posteriormente. Existe uma grande preocupação, e isso ocorre numa tentativa de se evitar um confronto bélico a nível mundial, uma terceira guerra mundial. Estados Unidos determinou algumas restrições, mas as restrições são financeiras, são embargos comerciais. O objetivo é evitar justamente um conflito maior ou uma expansão desse conflito que se torne algo ainda mais forte. Para início, eu acredito que essas sejam as sanções mais adequadas. Você vai tentando restringir mais o acesso, principalmente a recursos financeiros, e isso acaba impactando justamente no comércio. Tanto é que a Rússia ela foi tirada do SWIFT, que é o sistema de pagamento a nível mundial, mas embora ela tenha sofrido esse tipo de sanção, ela já está buscando alternativas para isso. E uma das alternativas que ela está tentando é justamente fazendo a negociação com países da Europa, principalmente a Alemanha, Itália, que dependem muito do gás que vem de lá, para pagamentos em rublos. Por quê? Porque eles não têm como negociar mais em dólares, eles não têm mais esse tipo de transação. A moeda desvalorizou muito em função do início desse conflito armado lá na Ucrânia. Isso impacta de forma direta na economia russa. A Bolsa de Valores russa caiu, despencou absurdamente também em função desse conflito. Isso vai trazendo consequências cada vez mais danosas. E o objetivo qual é? Fazer com que gere-se um descontentamento interno para que isso reflita-se numa exigência junto ao presidente Putin de tentar reverter essa condição para ter um pouco mais de liberdade, voltar a fazer comércio, a ter relações comerciais mais flexíveis. O que, querendo ou não, a Rússia está buscando alternativas hoje para tentar fugir um pouco desse contexto. E uma das grandes aliadas, querendo ou não, é a China. Então, existe uma possibilidade de uma parceria com a China para tentar fazer essas transações comerciais utilizando a moeda justamente para dar condição da Rússia ainda se sustentar. Por quanto tempo? Aí ninguém sabe. Exatamente. Daniel, no que diz respeito ao direito internacional, como você avalia as sanções que estão sendo feitas à Rússia? Eu tenho uma visão um pouco mais crítica nisso, né? Porque, assim, o que é mais danoso? Eu acho que as pessoas estão enxergando as sanções como uma forma de punição, né, para a Rússia. E, na verdade, não é. As sanções são uma nova forma de guerra. É uma nova forma de chantagem, é uma nova forma, talvez, até de terrorismo, por que não? Né? Até o professor Rodrigo pode explicar até para a gente aí qual é o tempo que uma determinada sanção numa economia, num impacto, uma mudança numa economia, quanto tempo ele vai perdurar. Vamos imaginar que hoje essas sanções acabam. Acabou a guerra hoje, acabem todas as sanções. A Rússia sempre teve sanções, sempre lidou com isso, mas vamos imaginar que todas elas sejam retiradas hoje.
essa economia, esse prejuízo, tudo aquilo que aconteceu, essa superinflação, essa alta da taxa de juros básico, as bolsas que quebraram, as empresas que fecharam, empresas que saíram da Rússia, isso não vai voltar no primeiro dia. É no mínimo aí 6 meses para 1 ano, para poder começar a ter aí uma resposta de novo do mercado com relação a isso, né? E a gente sabe que a Rússia, quem conhece a Rússia, foi já para Moscou, sabe que ali saiu do centro de Moscou, andou 50 quilômetros para qualquer lado ali, é um choque absurdo de pobreza. Você vai ver pobreza mesmo. Eu costumo sempre dizer, as pessoas na China comem morcego não é porque é crocante, eles comem porque eles não têm o que comer. E a China é igualzinho. Se você sair dos grandes centros da China, andou 50 quilômetros, vira uma miséria desgramada, onde as pessoas não têm nem saneamento básico. Rússia não é diferente disso. Então, quantas pessoas vão morrer num conflito armado e quantas pessoas vão morrer em doses homeopáticas nos próximos meses, quiçá no próximo ano ou anos, em razão das sanções? Será que as sanções não são tão quanto ou até mais danosas do que um conflito nuclear? Quantas pessoas efetivamente hoje, nesse exato momento, estão passando fome, estão passando frio, porque ainda é inverno, né? Nós estamos aqui no norte, é inverno. Eles estão pegando aí um resquício de inverno, mas aqui eu tive, onde eu moro em Houston, eu tive aqui semana passada -2. Então eu imagino lá deve estar mais frio ainda. O que essas pessoas desabrigadas estão passando por falta justamente dessa infraestrutura que eles precisam e das sanções? Sem acesso a dinheiro, sem acesso a comida, sem acesso à própria liberdade deles, né? Então, talvez essa guerra, nova forma de guerra, que são através de sanções ou punições para aqueles países que discordam de uma política internacional, possa ser ainda mais danoso do que um conflito armado. Ok. O Papo de Redação vai agora para um rápido intervalo. A gente volta já. Não saia daí. Papo de Redação de volta, discutindo os impactos econômicos da guerra na Ucrânia. Senhores, em termos econômicos, de que forma as consequências, os impactos provocados pela pandemia se assemelham com os impactos aí provocados agora pela guerra da Ucrânia? Vanderberg, por favor, pode. Começa a questão da produção, né? A falta de alguns insumos que são importantes para que a gente possa produzir determinados bens. O professor colocou no bloco anterior essa questão da tecnologia, da importância que tem de o Brasil poder voltar a um patamar de se mostrar para o mundo, não só produzindo alimentos, outros bens, mas também seguindo essa questão tecnológica. E aí mexe com a questão da indústria. Começa a faltar insumos que são necessários para a gente poder mover a nossa indústria. E aí, por conta da pandemia, que teve aquela questão das restrições, as pessoas não indo para o seu local de trabalho, muitas pessoas perdendo algum tipo de vínculo empregatício, baixa produção no mundo, oferta baixa dentro, num cenário mundial, no nosso cenário econômico, isso aí, quando a gente faz esse paralelo com o que aconteceu na pandemia, bate muito com o que está acontecendo com essa guerra no momento atual. Então nós vamos sofrer muito com a falta de alguns produtos. Isso aí acaba impactando o nosso setor industrial, que é um setor importante, né? Se o Brasil estava voltando a se desenvolver, voltando a produzir, vamos infelizmente aí ter um pequeno retrocesso do que a gente estava imaginando que iria acontecer agora em 2022, porque estava todo mundo acreditando que a gente iria passar essa pandemia, mas que de repente surge uma guerra como essa. Então tudo isso acaba refletindo negativamente em setores chaves, setores importantes. Se eu mexo na indústria, eu mexo na produção. Se eu mexo na produção, eu mexo no comércio. Se eu mexo no comércio, eu vou mexer no serviço, eu vou mexer no mercado de trabalho. Então toda uma cadeia começa a ser atingida por falta de alguns insumos. E isso aí acaba prejudicando não só o consumo interno, mas também a participação do Brasil no mercado internacional. Professor Rodrigo, senhor, os impactos da pandemia se assemelham aos impactos da guerra ou é precipitado falar isso no momento? Não, se assemelham sim. Se a gente fazer um paralelo com o que aconteceu durante a Covid, né, embora a gente esteja ainda vivenciando, agora de uma forma muito mais amena, mas quando nós tivemos o primeiro lockdown, tudo parou. A indústria parou, o comércio parou, os serviços praticamente pararam. E nós, quando começamos a flexibilizar, nós tivemos a retomada do setor de construção civil,
que é um dos setores mais importantes para a economia. Você quer ver se a economia está bem, é você avaliar, acompanhar o setor imobiliário. Se ele está crescendo, significa dizer que a economia também está crescendo. Mas quando a economia vai mal, ele é um dos primeiros setores que sofre esses impactos. Consequentemente, quando houve uma flexibilização, foi um dos primeiros setores a voltar. Houve uma liberação, construção civil. O que aconteceu? Como o professor falou, faltaram insumos. Olha, eu preciso construir, mas eu não tenho ferro, eu não tenho cimento, porque tudo depende de uma cadeia produtiva até chegar aonde? Até chegar ao consumidor final, que também, em função da pandemia, quis fazer algumas reformas em casa e não pôde fazer, falta de insumos, indústria parada e assim por diante. Como o professor Daniel comentou, esses embarques comerciais realmente vão ter impacto. Quanto tempo isso vai levar? 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ninguém sabe, até porque ninguém sabe quanto tempo esses embargos vão permanecer aí e, querendo ou não, corroendo a própria condição da Rússia de recuperação futura. É uma grande economia? É, sem dúvida nenhuma, mas ela está sofrendo impactos muito fortes. Até que a gente consiga, né, reativar todo o setor produtivo russo, as coligações ou ligações comerciais na condição de comércio internacional, isso vai levar tempo. E até a indústria se adaptar a essa nova realidade também vai demandar tempo. Então, se a gente parar para analisar, fica muito parecido com o que a gente vivenciou durante a Covid, é o que a gente vai vivenciar nessa condição que hoje mesmo a própria Rússia e a Ucrânia já começam a sentir alguns efeitos. Falta de alimentos, a falta de abastecimento, calefação, está frio pra caramba lá, e aí isso vai trazendo consequências mais danosas, um número crescente de pessoas que vão acabar morrendo por conta da falta desses recursos. Daniel, estamos aí no processo de saída de uma pandemia, vem uma guerra na Europa, será que o mundo consegue resistir? Certeza. Eu trabalho aqui dentro de uma empresa de gás e petróleo, né? Então eu estou vendo aqui exatamente o que está acontecendo. Muitos países vão empobrecer muito com relação a essa questão de conflito, mas muitos outros países estão enriquecendo absurdamente. Eles estão tentando apagar esse conflito com gasolina. Isso desde o começo é muito claro. Os Estados Unidos emitiu muita moeda, imprimiu muita moeda, né, durante a pandemia e precisava fechar essa conta. E para fechar essa conta e manter o dólar valorizado num momento de inflação, onde nós estamos vendo, numa situação onde o dólar vinha sofrendo muita pressão para perda de valor no mundo inteiro. Qual é a coisa mais inteligente e oportuna para se acontecer? Né? A maior indústria do mundo de bélica é a indústria americana. E esse conflito em 20 dias trouxe $1 trilhão em contratos atrelados a dólar para os Estados Unidos. Então, quer dizer, nós temos aí novos contratos empurrando a força da moeda para cima, porque os países vão precisar necessariamente adquirir dólares para honrar esses contratos, e a indústria americana, de novo, recebendo uma injeção de dinheiro muito grande, não só americana, né? Nós temos aí vários outros países onde acabam fornecendo justamente esses insumos para a indústria bélica americana, e eles acabam produzindo e vendendo e exportando e dolarizando ainda mais esses contratos. Então, com certeza, muitos países vão ter prejuízos gigantescos. Entenda como isso aí, quase todos os países do BRICS, porque nós temos aí muitos ali que acabam tendo algum tipo de vínculo ou entrelaçamento, e uma vai acabar impactando no outro, mas com certeza absoluta aí os Estados Unidos e alguns poucos dos seus aliados vão ter um lucro gigantesco com esse conflito, e quanto mais durar, mais países vão querer investir na sua segurança, principalmente com a segurança agora, com essa utilização também oportuna, entre aspas, do novo míssil hipersônico russo, onde ninguém tinha visto ele funcionar, e agora está todo mundo preocupado e querendo comprar defesas para esse tipo de situação. Desde o começo do programa, nós falamos muito dos impactos no que diz respeito a commodities, suprimentos de alimentos, fertilizantes, mas vamos adentrar agora, principalmente pegando o gancho aí da fala do Daniel, a questão energética. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo, de gás natural, mas de que forma esse conflito impacta na produção energética de uma forma geral? Vandenberg, por favor. A gente está percebendo que com as sanções que estão ocorrendo dentro da Rússia, essa questão da produção, nós tivemos agora recentemente um aumento no preço do barril do petróleo.
Então isso acaba gerando um certo impacto, porque o barril do petróleo hoje está sendo vendido acima de $110. Mesmo com essa queda que estamos tendo no Brasil recentemente em relação à moeda americana, estamos tendo uma valorização em 2022, estamos tendo uma valorização do real, tá? Mas isso aí acaba gerando esse impacto, porque isso vai mexer com a produção, isso vai mexer com a distribuição. Então isso acaba refletindo, porque nós somos, querendo ou não, nós dependemos desse comércio, nós dependemos, o mundo depende dessa negociação. Então, se a Petrobras que utiliza o preço do mercado internacional, né, a PPI, preço de paridade de importação, então acaba refletindo também no preço do produto. Então, por conta dessa matriz energética lá, que é muito forte, o grande produtor de petróleo, de gás, e por conta disso, algumas instituições ainda estão com receio de criar sanções nesse lado, porque sabe o tamanho do impacto que se tem se mexer com a Rússia nessa questão da produção. Então, estamos pensando 2, 3 vezes antes de realmente explorar essas condições, esse tipo de sanções, porque o impacto é bem forte para a economia. Nós somos um país dependente dos combustíveis. Combustível fóssil é muito utilizado no mundo como um todo, então tudo isso aí gera um certo desconforto, gera aumento do preço de alguns produtos, gera o desabastecimento. Isso aí pode, como a gente falou no primeiro bloco, a demanda mantém, mas se a oferta estiver baixa, isso vai prejudicar ainda mais a economia do país. Professor Rodrigo, pegando o gancho da fala do Vandenberg, a questão especulativa também impacta. Até pouco tempo a Petrobras anunciou um reajuste, um aumento para as distribuidoras. Antes de esse aumento, né, de virar o dia, já tinha postos de combustíveis aumentando o preço, né, especulando. Isso é um fator que agrava ainda mais? Agrava, sem dúvida nenhuma. E a questão da especulação é típica de mercado. Então, toda vez que você tem alguma possibilidade de ganhos, eles vão querer explorar essa possibilidade de ganhos. Os donos de postos fizeram isso. Eles aproveitaram essa condição de, no aumento do combustível, já tinham ainda em estoque. Aproveitaram, reajustaram para ganhar mais sobre um preço antigo. Ou seja, eles tiveram uma margem de lucro maior. Tanto é que ocorreram algumas fiscalizações e algumas, inclusive, com multas, com autuações, justamente para, de certa forma, tentar coibir uma possível nova tentativa dos portos de fazer a mesma coisa. A especulação de mercado, ela sempre vai existir. O petróleo, a gente percebe muito que, com essa variação do preço do petróleo, as empresas que têm ações na Bolsa de Valores sofreram alterações, valorizações. A Petrobras teve um aumento considerável, justamente por quê? Porque nós produzimos e exportamos o petróleo. Então, se o mundo não está comprando mais da Rússia, vão surgir novas oportunidades. E, de repente, essa condição de exportação do petróleo brasileiro para outros países, e países esses que até compravam da Rússia, não deixa de ser também uma oportunidade. Pode haver especulação em cima disso daí? Pode. Talvez o Daniel possa até falar um pouco melhor sobre a condição de petróleo e gás, mas a Europa depende muito do gás que vem da Rússia. Isso impacta na condição de vida da população, isso impacta na produção industrial, que depende muito do gás, e, consequentemente, você aumentando os custos de produção, o reflexo é a inflação. E não é uma condição limitada ao Brasil. O mundo inteiro vive esse processo de inflação. O mundo inteiro está sofrendo com isso. Brasil, 10%, 10,6%. Estados Unidos, quase 8%, algo que não acontecia há mais de 40 anos. Ou seja, isso está gerando consequências extremamente danosas. Né? Então, vai existir? Sempre vai existir especulação, inevitavelmente. Daniel, a especulação é um fator que agrava mais a situação? Com certeza. E eu vou trazer agora, esse é um assunto que eu gosto bastante, porque eu tenho criticado muitas situações que têm acontecido. Vou deixar aqui para o professor Vandenberg e o professor Rodrigo debaterem e me ajudarem nisso daí. Vou trazer um caso aqui. Nos Estados Unidos, a gente tem o preço da bomba do gás, né, da gasolina, ela acompanha o mercado. Então, você pode abastecer de manhã, você vai pagar em média aí, hoje, R$3,50 o galão da gasolina. Semana passada eu paguei R$4,28. Amanhã vai cair de novo, com certeza absoluta, porque já estão anunciando que vai cair. Então você vai pagar de acordo com o valor do petróleo, do barril do petróleo no cenário mundial. Isso é fato nos Estados Unidos e em muitos outros países.
E eu tenho criticado muito, inclusive eu já fiz diversas vezes, questionei isso publicamente inúmeras vezes, né? Aqui nós temos indústrias e empresas que são privadas e o valor ele segue realmente o mercado internacional. No Brasil nós temos a Petrobras. A Petrobras é um monopólio público, né? Ela faz parte, ela é um patrimônio público, pelo menos ela se declara dessa forma, como patrimônio público. Se eventualmente a Petrobras tomar um prejuízo, quem vai ter que custear isso daí somos nós, mas nós não recebemos dividendos da Petrobras. E nós nem sequer somos beneficiados com a estabilidade do petróleo, sendo a Petrobras declaradamente autossuficiente na produção de petróleo para o Brasil. Então, pergunto a vocês, e que eu realmente não consigo entender isso, por que uma empresa pública, não, Daniel, ela tem capital aberto, ela tem que pagar dividendos para os investidores, eu concordo, mas por que uma empresa pública, sendo ela uma empresa pública que gera lucros e cotiza os seus produtos no mercado internacional como uma commodity, por que essa empresa não usa esses próprios lucros para amortizar o valor do petróleo, o valor do combustível na bomba e reverter isso para os brasileiros, que são os verdadeiros donos da Petrobras? O que vocês comentam a respeito? Professor, é o seguinte, quando a gente debate uma questão como essa, a gente pensa logo no que aconteceu no passado. A influência do governo, que aconteceu muito, acabou mexendo, o que acabou gerando um resultado negativo, tá? Com um ato popular, ali de um governo populista, né, de tentar mexer no preço de alguns produtos. E quando o governo acaba interferindo, esse custo ele sai do bolso de alguém. Então, assim, não existe almoço de graça. Nós sabemos disso. Sempre a população vai estar pagando, vai estar sendo taxada, vai estar sendo tributada. Não é à toa que o Brasil é um país que tem a sua tributação muito alta e cada vez mais, quando o governo começa a fazer essas interferências, começa a refletir no preço, isso reflete no bolso do consumidor mais na frente. Então, não adianta o governo tentar interferir mais uma vez para baixar o preço, a fim de trazer voto em época de eleição, ou tentar fazer... Mas não é o governo que precisa baixar. Pois é, ou fazer esse tipo de política, tá, de redução de preço. Não é a própria Petrobras. Pois mas nós produzimos uma commodity internacional, nós temos que seguir o mercado internacional para poder atender. É uma empresa pública. Mas é uma empresa pública. Mas nós produzimos e atendemos o mundo. Então nós exportamos, nós produzimos, nós não somos apenas para atender o mercado interno, tá? Então, por conta disso, por sermos uma empresa, não só por questão pública, mas por sermos uma empresa que atuamos no mundo, nós não podemos ficar aqui botando preço aqui abaixo do mercado internacional para deixar a gente menos competitivo. Nós não podemos ser menos competitivos do que o mundo. Mas aí o senhor está dando uma definição perfeita de uma empresa privada. Eu concordo. Queremos estar no cenário internacional, vendendo e explorando com finalidade de lucro. Eu concordo, é uma empresa privada. Vamos, então, torná-la privada e ela vai administrar e vai praticar os preços do mercado internacional, como é aqui nos Estados Unidos. Eu concordo com o senhor. O que eu não concordo é que eu sou dono da Petrobras. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, o senhor também, todos vocês. Somos donos da Petrobras. E por que nós, que somos donos da Petrobras, temos que pagar o preço do mercado externo, mas eu sou dono. E eu tenho que pagar os impostos. E eu ainda respondo como se eu fosse acionista privado se a empresa der prejuízo. Por que nós temos que pagar duas vezes? Rodrigo, essa é a minha questão. Eu vou passar a fala para você, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e o Papo de Redação volta já, não sai daí. Papo de Redação de volta, hoje discutindo os impactos econômicos da guerra da Ucrânia. Professor Rodrigo, o senhor ia fazer um comentário em cima da fala do Daniel, a palavra é sua. Não, só aproveitando a fala do Daniel, a gente se pergunta sempre essa condição, sobre por que a gente não tem esse retorno, né? Assim como a gente não tem retorno dos impostos que nós pagamos. O Brasil tem uma carga tributária elevadíssima, mas a gente não tem retorno daquilo que a gente paga de impostos. Essa é a realidade brasileira. A questão Petrobras, a gente tem uma questão histórica que envolve a Petrobras, uma questão legal que envolve a Petrobras, uma série de travas
que impedem justamente, de repente, a Petrobras ser uma empresa totalmente privada, ou muito se cogita, já se falou muito sobre a privatização da Petrobras, que alguns acham um absurdo, né, se fala questão de privatização, mas a gente incorreria no que o Daniel colocou. Uma empresa de capital privado, ela tem como realmente se equalizar dentro desse mercado, sem haver uma cobrança da população, de modo geral, sobre essa questão. Diz, olha, obtiveram lucro, por que você não reverte esse lucro numa redução de preço do combustível? Concordo perfeitamente com a fala do Daniel. A grande questão é que a gente não tem, apesar de nós produzirmos, explorarmos bem o petróleo, termos uma quantidade que nós seríamos autossuficientes, nós não temos refinarias. Então a gente depende muito da compra do petróleo de fora, ou do petróleo refinado. O nosso Brent é um Brent muito pesado, difícil de ser refinado. Como a gente não tem condições nem refinarias para fazermos esse refino, a gente precisa fazer o quê? Vendemos o petróleo, mas vendemos no preço internacional. Mas a gente compra também no preço internacional. A diferença é que a gente está vendendo um produto in natura, o Brent, e estamos comprando petróleo refinado. Então, quando a gente compra, a gente está comprando a gasolina, a querosene de aviação, a parafina, o óleo diesel, que já vem preparado de lá. Então, quem beneficiou o petróleo, fez a industrialização, vamos botar assim, em termos mais práticos, foi outro país. A gente está comprando o que eles fizeram com o nosso petróleo. É ruim? É péssimo. Mas se a empresa ela trabalha numa condição de compra de petróleo ou de refinados de petróleo no mercado internacional, ela vai ter que seguir realmente o preço do mercado internacional. Ou a gente vai entrar numa condição onde eu vou comprar num preço e vou vender em outro. É como se eu comprasse a 5 e vendesse a 2,50. Nenhuma empresa se sustentaria numa condição de vender no prejuízo. Então esse é um dos problemas também que faz com que a Petrobras ela não tenha talvez essa maleabilidade, essa flexibilidade para conseguir reverter, de repente, essa condição de lucro em algum proveito, penso eu, certo? Mas a gente tem uma deficiência, uma carência muito grande de estruturas de refino aqui no Brasil. Tínhamos promessas de uma refinaria aqui no estado do Ceará, com estrutura já montada, pronta para começar as obras, e outra no Maranhão. E nenhuma das duas foi feita, eram duas refinarias premium. Talvez se nós tivéssemos essas refinarias funcionando aqui no Brasil, nós não estivéssemos pagando um preço tão alto pelo combustível. Mas a gente precisa de investimentos, certo? Seja investimentos esses privados, seja investimentos esses públicos, seja da Petrobras ou de uma empresa internacional, que agora está começando a abrir um pouco mais o mercado e o governo do estado, se não me engano, já está buscando, inclusive, uma parceria para a construção de refinaria aqui, sem depender da Petrobras. O que é, querendo ou não, um passo significativo para que a gente consiga, de repente, no futuro, uma redução no preço desse combustível aqui, aumentando a oferta, consequentemente a gente melhoraria essa condição. E aí entra naquilo que a gente vem conversando ao longo do bloco, o professor colocou até, essa questão da não tecnologia, essa questão do desabastecimento industrial, essa questão da falta de cuidado que o país está tendo em fazer investimentos realmente para poder fazer com que o país seja um país competitivo. Então, quando você esquece a sua indústria, quando você esquece de inovar, de trazer tecnologias, de produzir dentro do seu país, você se torna um país dependente. Então, infelizmente, o Brasil depende muito hoje do mercado internacional. Então, os preços que nós utilizamos muito depende hoje dessa questão do preço da paridade de importação, do preço internacional, porque senão nós vamos começar a ter mais uma vez prejuízo. Então, e essa empresa pública, por gerar prejuízo para o país, vai acabar acarretando mais problemas ainda, não só econômicos, como problemas sociais para dentro do Brasil. E isso aí acaba refletindo para toda a população. Bem, voltando o foco do debate para em cima da guerra, a gente falou aí das consequências, né, em suprimentos, em commodities em geral, agora na energia. Com relação ao dólar, né, como o conflito impacta no preço, na cotação do dólar aqui no Brasil? Daniel, você pode começar? Vamos lá. Impacta em muitas questões, né? E agora está impactando aí principalmente positivamente para o brasileiro, porque nós temos aí queda de muitas bolsas internacionais com receio e o investidor ele geralmente tira o investimento de um lugar e coloca em outro. A gente viu agora a Rússia colocando a taxa de juros básica deles para quase 20% aí, uma coisa absurda, estava em 9%.
obviamente para tentar aí negociar uma manutenção dos investidores no país, o que é um risco gigantesco, né? O risco país ali está gigantesco. Então, muitos investidores saem e acabam investindo em outros países e, obviamente, em muitos desses países a moeda é o dólar. Então, eles têm aí o investimento que faz com que, dentre outros fatores, faz com que o valor do dólar baixe. Mas a gente não pode esquecer que os Estados Unidos já vem sofrendo essa pressão há bastante tempo para baixa do dólar e já vem trabalhando muito sério em cima disso e já tem atrelado muitos contratos em dólar. Não só na questão bélica, mas também em transferências de tecnologia, inclusive na tecnologia de petróleo que a gente está falando aqui. Eu mesmo fiz parte de alguns contratos de transferência de tecnologia na área de gás e petróleo para diversos países. Então, com certeza absoluta, e hoje a gente tem um cenário mais positivo no dólar com relação ao Brasil, onde eu acho que hoje o dólar está dentro de um patamar de realidade para o que o Brasil representa, muito mais baixo do que isso vai impactar nas nossas exportações, muito mais alto do que isso vai impactar em outros cenários, porque o Brasil é um consumidor de muitas coisas importadas, inclusive na área de tecnologia. Mas eu acho que hoje ele está dentro de um cenário bom, de equilíbrio real. Não acho que ele deve ficar muito tempo nessa marca, porque a gente vai ter uma pressão externa muito em breve, em abril. Professor Rodrigo, como é que o senhor avalia como deve ficar a cotação do dólar caso a guerra se prolongue, né? Se a gente mantiver essa condição ainda por mais algum tempo, creio que os investidores acabam migrando muito fortemente para o Brasil, como já vem acontecendo. A gente também tem uma entrada muito forte de capital estrangeiro em função do que a gente tem na Bolsa de Valores. Para o mercado internacional, as nossas empresas estão baratas, a Bolsa brasileira está barata. Nós temos uma taxa Selic alta, consequentemente isso também é um fator de atração, como o próprio Daniel colocou. A Rússia aumentou para 20 justamente para tentar fazer o quê? Segurar os investidores por lá. A nossa taxa ela já está alta e, querendo ou não, é um país fora da condição de guerra, é um país que tem uma condição mais estável, pelo menos na condição geral, dificilmente se envolve em algum conflito internacional, então se torna um atrativo. O mercado acaba recepcionando muito bem esse investidor estrangeiro. Pode ser um capital especulativo? Pode. Aproveitando essa condição temporária, onde nós temos a taxa alta, se a guerra, de repente, esmaecer e acabar, pode ser que a gente tenha, lógico, não vai ser de agora, vai levar um tempo, uma migração posterior de volta a esse dinheiro. Mas, por enquanto, é favorável ao Brasil, muito favorável. O dólar deve se manter possivelmente nessa faixa de 4,50, entre 4,50 e 5, que é um patamar realmente bem interessante, porque os impactos são outros. Caso a gente tenha uma queda muito acentuada, como o Daniel colocou, a gente tem um impacto justamente na condição de exportação. Nosso produto se torna caro para o mercado internacional. Ou seja, com a mesma quantidade de doses, vou comprar uma quantidade menor de produtos. E isso acaba impactando na nossa balança comercial. E o nosso forte é justamente a exportação, né? Como também ocorre na condição contrária. Dólar caindo, eu vou importar mais. Importo mais tecnologia, importo mais produtos, e aí eu posso ter uma reversão na condição da balança comercial. Vandenberg, como é que você avalia a cotação do dólar ao longo, se a guerra, né, se alongar? A gente está enxergando um aspecto positivo com essa queda, com a valorização do nosso real. A moeda se valorizando aí em 2022. Se a gente pegar o ano passado, tive uma desvalorização muito forte, nossa moeda em relação a outros países, foi a moeda que mais desvalorizou no ano de 2021. Começamos 2022 um pouco melhor, né, estamos mantendo isso aí, e essa queda do dólar acaba trazendo aí, e junto com a taxa de juros do nosso país, acaba atraindo mais investimentos, né? Então, como o professor colocou muito bem, tá, por termos um pouco mais de segurança em relação a outros países que estão elevando suas taxas básicas de juros, tá, isso traz um certo conforto para o investidor. Então a gente começa a aumentar nossas reservas cambiais. Isso faz com que caia aí a questão do preço do nosso câmbio e isso tem que ter um certo cuidado, como foi colocado, para não atrapalhar na nossa balança comercial, para a gente não deixar de ser superavitário e acabar tendo certo prejuízo, tendo um déficit nessa questão comercial, o que é um risco muito grande. Por isso nós temos que aumentar as negociações, temos que aproveitar os momentos, as oportunidades para poder, o dólar da forma que está, se ele conseguir se manter entre 4,5
e R$ 4,90, eu acho que é um preço muito atrativo para que a gente consiga manter o nosso grau de exportação muito forte, tá? E assim não nos tornarmos só importadores, para que a gente não prejudique a nossa indústria. É importante que o Brasil saiba fazer essa comercialização, mas também comece a olhar internamente, para que a gente volte a produzir aqui e fazer com que haja uma valorização maior do nosso país, da nossa economia. E assim vamos conseguir manter um câmbio mais equilibrado para que tanto aquele exportador consiga manter seus negócios internacionais, como a gente consiga se manter cada vez mais competitivo frente a outros países. Bem, a gente está caminhando para os 5 minutos finais de programa, aproveitando o gancho para falar de vantagens, né, se é possível falar disso. Historicamente falando, as guerras de grandes proporções, o Brasil conseguiu tirar vantagem no que diz respeito à substituição de importações, né? Aquilo que o Brasil deixava, aliás, importava, mas com conflitos, falando de Primeira Guerra, de Segunda Guerra Mundial, forçou, né, nossos investidores, nossos empresários a produzir. É possível ver vantagens, o Brasil tirar alguma vantagem dessa forma? É possível a gente enxergar algumas oportunidades. É possível o Brasil começar a perceber e tentar reduzir ao máximo essa dependência do mercado internacional. Então, se o Brasil começa a tentar voltar a produzir, voltar a melhorar nosso setor industrial, melhorar na questão da qualidade da educação, para que a gente tenha aí cursos técnicos, universidades realmente que possam estar formando pessoas, para que a gente consiga ter uma qualidade maior, tá? Para que possa estar atuando nesse mercado, isso vai fazer com que o Brasil vire um país de oportunidade, um país onde vai poder produzir bem na indústria, vai produzir muito bem na questão tecnológica e ser um país realmente inovador. Então, são oportunidades que estão surgindo e que podem fazer com que o Brasil possa crescer. Lembrando que o Brasil é um país que está em desenvolvimento e ele pode cada vez mais se mostrar para o mundo dizendo: agora eu posso ser uma potência mundial se eu souber aproveitar bem as oportunidades. Daniel, que vantagens, né, que lições esse conflito na Ucrânia pode dar para o nosso país? Assumir essas suas palavras. Eu concordo de todas as formas. O Brasil precisa se industrializar, né? Deixar essa imagem de celeiro do mundo, não abandonar o que nós já temos de bom, que é o agronegócio, e investirmos em tecnologia. O Brasil não pode ser tão dependente de tecnologia. O Brasil não pode ser tão carente de produtos importados, principalmente produtos voltados para a área de tecnologia, produtos de alta tecnologia. O Brasil não pode ser tão dependente disso como nós somos hoje. E quando você industrializa um país, quando você investe em tecnologia e educação, com certeza absoluta você está formando, qualificando profissionais de ponta que vão desenvolver ainda mais. E esse pode ser o fator decisivo para o Brasil voltar às altas qualificações e posições que tinha no PIB mundial, voltar a ser uma das grandes economias mundiais e se colocar onde eu acho que o Brasil deveria estar. Uhum. Professor Rodrigo, pegando exemplos, né, do contexto histórico do país, de que forma o Brasil soube tirar proveito de outros conflitos, como o senhor avalia, né, que lições aí o nosso país pode tirar nesse confronto? Acho que uma das coisas que remontam e fazem com que a gente reflita um pouco sobre toda essa condição pontos levantados por ambos, a dependência. Quando a gente consegue enxergar essa dependência e quanto ela é prejudicial à condição do país, de modo geral, e percebe-se a necessidade desses investimentos, e esses investimentos são realmente realizados, as coisas podem ser revertidas. Um dos setores, querendo ou não, que a gente vem falando muito, observando muito, querendo ou não, agronegócio, mas a tecnologia de produção de fertilizantes. Nós não temos a tecnologia. Dependemos de fertilizantes, mas nós não produzimos aqui. Então essa não deixa de ser uma oportunidade. A guerra veio para mostrar que o Brasil pode e deve investir. Em educação, indiscutivelmente, esse é um ponto primordial para toda e qualquer sociedade, para todo e qualquer país. Se você não tem investimentos em educação, você não tem profissionais qualificados. Se você não tem gente qualificada, você não tem como ter produtos com alta tecnologia, porque você não tem gente capacitada para isso. E, consequentemente, pesquisa e desenvolvimento. Então, se a gente investe em educação, todos esses fatores acabam sendo melhorados. A guerra veio para mostrar fragilidades. Essas fragilidades precisam ser observadas, identificadas e corrigidas.
mas essa correção só ocorre com investimentos, tanto na indústria, como também na educação. Caso isso não ocorra, a gente vai perder realmente uma oportunidade muito grande de avançarmos. Grandes lições que a gente está tirando, né, na edição desse programa. A primeira, necessidade forte, que tem sido reiterado pelos três, de investimento em educação associada a desenvolvimento tecnológico, que acaba impactando no que falou-se de produção energética. Temos o petróleo, mas não temos as refinarias, temos a produção, né, agrícola, mas não temos os fertilizantes, acaba a bola de neve, né, Vandenberg, que você falou lá no começo do programa. Bem, deixar aí, estamos nos minutos finais, as considerações, Vandenberg, pode se despedir aí, falar. Agradeço pela oportunidade do debate que a gente colocou aqui, professor Rodrigo, professor Daniel, você, Filipe, agradeço pela oportunidade de a gente estar debatendo esse cenário econômico, esse momento que o país está vivendo, muito dependente desses conflitos internacionais, e é importante que o nosso telespectador saiba disso, a importância que o Brasil tem frente ao mundo. Tá? A importância de tudo que acontece lá fora acaba refletindo no nosso cenário e que nós dependemos muito desse esforço. Dependemos que as pessoas realmente enxerguem para a nossa economia, percebam que nós necessitamos de uma atenção maior e de uma política econômica mais clara, mais forte, para que o país possa voltar a crescer e se desenvolver. Bem, Daniel, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Rodrigo também, muito obrigado. O programa Papo de Redação termina por aqui. Até a próxima.